Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É com muita alegria que eu, chefe Pedro Bagatoli, trago para vocês uma aula que vai fazer a diferença no seu negócio de buffet. Como criar cardápios irresistíveis e ter uma equipe produtiva, que isso é importante também. Domine o seu negócio de buffets lucrativos. É isso mesmo, é isso que eu quero trazer para você. Você dominar o seu buffet. Você realmente ter um buffet rentável, um buffet que te traga retorno financeiro, satisfação como chefe de cozinha, satisfação como cozinheiro de você ser elogiado, satisfação como chefe de ter uma equipe que entrega com você esse seu evento, né? Não só a satisfação de fazer comida boa, que como eu sempre falo, é nossa obrigação como chefe, como cozinheiro, mas ter uma equipe que te ajuda a entregar isso com você sofrendo menos, tendo um custo, um cardápio, um receituário, uma logística muito bem organizada para você realmente entregar um evento completo e ele ser rentável para você. Além de tudo, como eu sempre falo, você está ali vendendo para um cliente, mas futuros 50 clientes, 200 clientes, depende do número de convidados da festa. Ou seja, nós temos que atender muito bem. Meu muito obrigado desde já pela participação aqui comigo na nossa aula de hoje. Eu que trago de um estúdio onde eu trago muitas receitas para vocês, mas que sim, trabalho com 2 cozinhas industriais em restaurantes de comida quilo, trabalho com eventos. E agora eu vou trazer um pouco mais da minha história no decorrer da nossa aula. Aqui, pessoal, sou o chefe Pedro Bagatoli, trabalho com culinária amazônica. Eu moro aqui na Amazônia, eu sou de Vilhena, uma cidade que faz divisa com o Mato Grosso. Nós estamos bem na divisa, Rondônia com o Mato Grosso. E aí Vilhena, chamado muito de portal da Amazônia, apesar que a Amazônia tem vários portais, devido ser vários estados que pertencem à Amazônia, né? Então até o próprio Tocantins tem um pedaço da Amazônia, o Pará tem um pedaço da Amazônia. Então, aqui no canto, no estado de Rondônia, divisa com a Bolívia e com o Mato Grosso, eu estou na cidade de Vilhena. Fiz gastronomia em Santa Catarina, na Univale. Morei a minha infância e a minha juventude inteira aqui em Rondônia, e depois fiz gastronomia na Univale, em Balneário Camboriú. Então, pessoal, acompanhando um pouco os slides aqui que eu vou passando para vocês, e vou dando uma pincelada, uma olhada aqui, até mesmo porque toda essa prática, essa vivência gastronômica e como chefe de buffet, eu aplico dia a dia e eu vou trazer esses exemplos aqui nessa aula de hoje o tempo todo. Mas também muita coisa e detalhes eu vou lembrando aqui com vocês. Então eu vou te mostrar o segredo por trás de como fechar grandes contratos para evento corporativo, casamento, aniversário, coquetéis, debutante, independente do estilo de festa. O que eu quero te trazer é realmente um conhecimento que faz você ir além quando você vai fazer esse tipo de venda para esse tipo de evento. Então, com o método Bagatoli, que é a nossa mentoria, com essa aula de hoje eu trago muito. Não importa se você está começando agora, não importa se você já trabalha na área, a estratégia, pessoal, é para transformar a sua cozinha numa verdadeira máquina de eventos lucrativos. É isso mesmo. A cozinha que você já trabalha, seja para evento. E, chefe, eu tenho um restaurante, eu também quero trabalhar com evento. É isso que eu faço hoje. Trabalho com 2 restaurantes, 2 lanchonetes e o nosso buffet, além do conteúdo digital. Que isso daqui é um conteúdo digital, mas não só isso, nós temos nossos cursos online de receita também, como o tempero de casa e os sabores da Amazônia. Vou trazer essa ideia para vocês. Então, sou sócio e chefe do restaurante de conveniência catarinense, que é esse videozinho que está passando para vocês aqui, desse salão, 24 horas, tá, pessoal? A nossa conveniência, a nossa lanchonete, ela é 24 horas, com um buffet de almoço que abre das 11 até as 2, 2h30, aquilo, com churrasco na hora parado, peixes, muito ingrediente da região, nada de industrializado, e a conveniência 24 horas, com coxinha, risole, suco, sanduíches, tudo produção própria, com massa caseira, recheio caseiro, nada de industrializado.
Nós temos também o primeiro restaurante do chefe Pedro Bagato, e o Sugestão do Chefe. Restaurante esse que eu tenho muito orgulho, que eu falava bem assim, então não é a enganação do chefe. Eu só quero ter restaurante igual a Sugestão do Chefe. Por quê? Porque ele é autoatendimento. Eu só tenho 2 atendentes no Sugestão do Chefe. Vou até voltar aqui. Só o churrasqueiro, que fica cortando carne na hora, e o caixa, que pesa o prato e recebe. Eu não tenho quem vai na mesa recolher, eu não tenho atendimento de bebida na mesa, porque ele é num shopping pequeno, porque a nossa cidade é pequena, numa praça de alimentação da cidade, mas que a gente tem uma comida, bom, dá para ver aí, bem caseira, nada de industrializado. O Sugestão do Mate, que é a nossa segunda lanchonete, porque é a primeira da conveniência do catarinense, que são mates gelados, tem franquias de mate gelado muito grande por aí, nós abrimos a nossa casa própria, com os salgados da conveniência, que são os lanches, coxinha, risoles e tal, e o mate gelado. Tanto ele puro, com limão, cupuaçu, abacaxi, o que você quiser, nós temos a nossa casa do mate. E aí, o buffet e evento Chefe Pedro Bagato, que leva o meu nome. Rondônia, Mato Grosso, Brasil. Se me levarem para fora do país, pessoal, eu tenho total segurança, alegria que eu vou ficar com isso, de levar, sim, o meu buffet para onde for. Já levei para Brasília, que eu vou mostrar para vocês. Hoje, com uma página, pessoal, criador de conteúdo digital com mais de 400 mil seguidores, eu estourei com vídeos ASMR, que é aquele o barulho da comida. É muito atrativo. Então, eu produzi por mais de 3 anos conteúdos. Até hoje eu produzo conteúdo ASMR. Eu amo fazer esse tipo de receita rápida, prática e detalhe, usando os ingredientes aqui da nossa região. A banana da terra, a castanha, o pirarucu, o pintado, o jambu, o tucupi. Se você acompanhar a minha página, você vai ver que é a minha essência. Então, hoje aqui está 8 mil inscritos, nós já passamos, graças a Deus, vários vídeos, mais de 15 mil inscritos no YouTube e no TikTok, mais de 97 mil seguidores também. Então, o conteúdo digital, ele começou na ASMR, hoje a gente traz muito esse lado industrial devido à nossa mentoria, devido ao método Bagato. Então, a gente faz esse trabalho num todo. Não é só passar receita. É um conhecimento industrial, é tudo envolvido dentro da marca Chefe Pedro Bagato e dentro do que eu vivencio todos os dias. Já ganhei uma premiação de estado, que é o Chefs, onde eu ganhei em Porto Velho, disputando com outros chefes amigos e parceiros queridos de lá. Em 2019 eu ganhei a premiação. Já fui para o programa É de Casa, da Globo. Quem conhece? Todos os sábados. Fui lá fazer uma participação para fazer uma divulgação para a Sadia. Um trabalho que eu me senti muito honrado. E fico feliz e quero fazer vários outros. Independente da emissora, tenho orgulho de fazer esse trabalho. Fui para o prêmio do Fartura. O nosso Brasilzão, onde nesse ano era um ano de pandemia, e eu fui cozinhar dentro do restaurante da Renata Vanzetto. A Renata, que agora é uma das juradas do programa reality show que teve na Globo agora que passou. Ela foi uma das juradas, na época ela nem era jurada. Eu já reconhecia, dona do Ema, do Miado, do Muquifo, vários restaurantes de São Paulo, e dona do buffet Vanzetto. Ela também tem buffet, tá, pessoal? Só para lembrar disso. Fui para Rondônia Day, em Brasília, fazer evento. Eu, com a nossa equipe aí, descarregando as caixas térmicas de peixe da Amazônia, tucupi. Eu mostrando, dando aula para a galera, todo o coquetel volante. Levei daqui. Fui fazer evento lá em Brasília, com o governador do estado do lado. Uma alegria gigantesca para mim. Eu que tenho muito orgulho de representar a Amazônia e ainda fazer esse evento para o governo do estado, para vários representantes de vários países que queriam conhecer os ingredientes de Rondônia da Amazônia para fazer esse network e essa comercialização, chamado Rondônia Day, que é realmente um evento que o estado de Rondônia organiza em Brasília. Bom, acho que eu estou explicando tudo muito bem detalhado para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, está tudo nas minhas páginas, nos meus canais. Eu sou um cara que eu falo que a minha transparência, ela vale mais do que um papel, do que um documento assinado. A minha palavra, a minha cara aqui para vocês hoje na internet não é fácil, né, pessoal? A gente encontra de tudo. Então, por isso que eu gosto de vir trazendo muito a verdade.
Participo de um programa chamado Sabores da Nossa Terra. Começou no Jornal do Almoço, na Globo Local, e depois foi para o sábado, onde é o programa Rondoniar. Agora, no final de ano, nós demos uma leve pausa para novos projetos futuros do ano que vem. Eu não sei se eu vou continuar no Rondoniar todo sábado, que passa só no estado de Rondônia, e um pedaço da Amazônia, tá? Que é a transmissão local, ou se a gente vai estar fazendo uma outra participação ou um outro programa. Mas foram 2 anos no Jornal do Almoço toda sexta-feira e 1 ano e meio dentro do Rondoniar. Mais 2 anos na SBT local. Eu estou mais de quase 6 anos na TV, também sempre trazendo muito conhecimento. Até naquela receita ali, estava no Dia das Mães com a minha mãe. Parceiros locais, como a Castanha Ouro Verde, a Campilar, tem também a Mestre Cuca, já fiz parceria com a Compenhague, com a Sadia, com o Cicobi, Unimed, Ives, Farmapele, várias marcas referências, o Atacadão, e que a gente tem muito orgulho, tá, pessoal? E aqui, o que você vai aprender hoje, pessoal? O que a gente vai trazer nessa aula? É lógico que eu tinha que trazer o meu currículo. Como é que eu trago aqui uma aula? Que é esse, né? O pessoal fala muito almofadinha aí, trazendo conhecimento. Não, não é almofadinha. O pessoal é um cara que está há mais de 15 anos no mercado gastronômico. E há mais de 15 anos fazendo evento. Quando eu, antes de ir para a faculdade, já fazia eventos dentro de uma empresa chamada Feira Chique, onde tinha queijos importados, vinhos e tal, e eu já fazia risoto, mesas de entradas, era uma loja pequena, atendia 20, 30 pessoas, eu já trabalhava com evento naquela época. Jovem, pessoal, não tinha 18 anos. Fui para a faculdade o tempo todo fazendo personal chef, indo na casa dos clientes cozinhar, trabalhando em bistrô, trabalhando em restaurante, o tempo todo ralando, para trazer uma máquina de eventos lucrativos. E aí fica aí que eu vou te contar um pouco da minha história, que você vai falar, aí deve ser filhinho de papai, eu vou contar o tamanho da minha dívida. Aonde eu entrei, qual é o buraco, o tamanho do buraco que eu entrei para hoje eu estar aqui trazendo conhecimento e com orgulho falando. Buffet, restaurante é lucrativo. Nós só temos que saber fazer ele ser lucrativo. E o método Bagato ele vai muito para te levar a você fazer o seu negócio ter esse lucro que eu te falo que ele é possível. E vou te falar como eu vim de dívidas e alcancei hoje esse resultado que venho aqui ensinar para vocês também. Então, como você vai dominar? Como você pode dominar o planejamento e a execução dos seus eventos, sejam eles corporativos ou sociais, independente do tamanho do evento ou o tipo do evento, e garantir que cada evento traga o quê, pessoal? Lucro. Você tem que garantir que cada evento desse te traga lucro. Então, é isso que eu quero trazer aqui nessa aula de hoje. Você entender que isso é possível. Me conta aqui, pessoal. Quem já tentou fechar evento corporativo, casamento, coquetel e tal, e sentiu no final, isso eu já passei demais, pessoal. Isso, eu não sei o que é mais triste. A pessoa vai falar que a sua comida é ruim, porque te deixa triste, ou reclamar de alguma coisa, ou faltar comida, né, pessoal? Faltar comida também é um negócio muito triste para o ramo de evento. Mas, de tudo, acho que o mais decepcionante de um evento é você não ter lucro. É você contar com aquele dinheiro, principalmente esse dinheiro que é ralado, é uma madrugada inteira ali em pé, é dias de pré-preparo, é horas sem sono. E aí depois, presta atenção, quando você vira uma madrugada, depois para você recuperar aquele sono, para você voltar a conseguir dormir no horário, isso tudo, pessoal, são detalhes que nós precisamos mudar e não passar por esse tipo de frustração. Porque o primeiro ponto, quando a gente passa por esse tipo de frustração, é a gente já não se motivar a ir para o próximo evento. É a gente já não se motivar a criar um cardápio, fazer esse treino, perder dinheiro igual eu perdi aquele último evento. O cara já não se motiva. Então, não vou deixar você mais passar por isso. É esse meu objetivo aqui. É esse meu objetivo dessa aula aqui. Trazer além de motivação, trazer para vocês explicações mostrando que é possível não precisar mais passar por isso. E como eu faço isso?
Se você falha, pessoal, quando você vai planejar, você está planejando falhar. Ou seja, se você não tem planejamento, ou se você faz um planejamento mal feito, ao invés de você estar planejando acertar, você está planejando errar. Faz sentido para você? Depois, qualquer coisa, vocês vão anotando esses insights. Essa palavra é muito bonita, né? Esses insights. Ou vai anotando essas dicas, vai anotando essas ideias. Ou vai anotando isso que eu te falei agora, que se faz muito sentido para você, que você não planeja. Ou vários planejamentos que você fez errado, depois você me manda uma mensagem falando, chefe, você me ajudou muito com isso. Porque assim, pessoal, o planejamento, ele é o quê? Vou até bater aqui, ó, no microfone, ele é o coração do seu negócio. Ele é o que bate no seu negócio. Tá? Sem uma estratégia clara e bem definida, você perde o controle da operação e deixa de atender adequadamente às demandas de quem? Do mais importante para nós, do seu cliente. Você deixa de atender essa demanda. Porque, querendo ou não, você falhou no planejamento e o seu cliente não tem nada a ver. Você faz aqui, ó, de nós, brother, de chefe para chefe, de cozinheiro para cozinheiro, o planejamento ele é nosso depois que um cliente contrata a gente. O cliente contratou a gente para quê? Para não ter dor de cabeça. Se ele quisesse ter dor de cabeça, se ele quisesse ver você mal organizado no buffet, ele teria feito ele mesmo, porque ele já sabia que ia dar bagunça na casa dele, ou lá no salão de festa, já sabia que podia faltar comida, ele não ia contratar um buffet. Você concorda comigo? Então não falha mais o seu planejamento. Hoje, pessoal, agora eu acabei de chegar, sou fazendo capital de um planejamento que eu fiz, passei 7 horas planejando um evento que eu tenho para esse final de semana, 7 horas planejando apenas louça que vai para cada tipo de prato da ilha de entrada, louça que vai para cada prato da ilha quente, louça que vai para as comidas da madrugada volante, que esse é ilha de entrada, ilha principal, comida volante e comida da madrugada volante. São 4 estilos de serviço na mesma festa. E eu planejei 7 horas no papel e agora fui lá executar. Pegar cada louça dessa e separar para a minha equipe colocar nas caixas. Mas por que eu fui lá, mesmo com o planejamento feito, por que eu não entreguei esse planejamento para a minha equipe e falei, vai lá e faz? Porque nesse caso é um evento muito grande, um evento com um cardápio totalmente diferente do que eu já fiz e eu quis lá e olhar de perto. Porque teve algumas coisas que mesmo com o planejamento, eu peguei o papel e a caneta, tá? O planejamento, esse eu alterei para tal travessa, porque na minha visão aqui vai combinar mais. Agora eu vou lá e vou mudar para quando eu chegar no lugar do evento, eu nem quebrar minha cabeça com isso. Já estou ensinando para vocês a mentoria. Mas por quê? Porque isso é planejamento. Identificar as preferências e restrições alimentares já é o primeiro passo para você criar um cardápio. E adaptar ao cardápio para aquele evento. Você tem que conhecer o seu público. Você tem que conhecer o seu público-alvo. Esse mesmo evento que eu vou fazer é uma noite italiana. Quem que é meu público? São italianos? Não. São pessoas da região norte, principalmente da capital, que é onde eu vou fazer, que é um pessoal de cultura muito amazônica. Então eu vou levar uma comida 100% italiana sem nenhum elemento amazônico? Não, lá vai ter uma focaccia recheada com pirarucu seco. Eu vou trazer a essência amazônica ali também, porque eu estou servindo isso dentro da Amazônia. Apesar de a louça ser o quê? Apesar de todo o estilo da louça, apesar de todo o estilo da peça ser italiano. Então, identificar, olha aqui, começando a nossa aula, não é só mandar um cardápio. Por que eu conquistei essa venda a 750 quilômetros daqui? Por que eu fiz essa venda a 750 quilômetros daqui? Porque no cardápio eu impressionei algo diferente. Porque na minha logística, no meu estilo de serviço, eu criei algo que atingiu quem? O público-alvo. O tipo de comida que aquele público estava procurando. Então parece besteira, mas quando a gente conversa com o cliente antes e dá essa atenção para ele, tá? Que é assim, um erro comum. Muitos profissionais organizam eventos sem entender
profundamente o propósito e as expectativas daquele cliente. Então, resultando em um serviço genérico, mesmo para todo tipo de festa, que não atende necessidades específicas. E, sinceramente, pessoal, olha que aula, tá? Porque, para mim, isso tudo que eu estou falando com o coração. É o que eu vivo dia a dia. Tá? Sinceramente, para mim, todo evento tem uma necessidade específica. Não tem dessa de esse evento é igual àquele. Todo evento tem uma necessidade específica. Pessoal, eu fiz um noivado de uma cliente e esses dias era um noivado para 15 pessoas, empratado, dentro de uma loja de vinho bem chique aqui da nossa cidade. E aí esses dias eu fiz o evento, a família toda elogiou, todo empratado, com entradinhas e tal, volante, depois servi 2 tipos de prato, um peixe, uma carne e uma sobremesa. Bem intimista, bem família. E aí, essa mesma cliente me ligou e falou: chefe, eu queria que você fizesse o noivado da minha irmã. Ela não mora aqui, mas ela está vindo para cá e ela quer fazer o noivado aqui só entre família, igual foi o meu. Eu falei: tá, mas e o cardápio? Igual o seu? Igual o meu. Poxa, até estranhei, né, gente? E aí, lógico que eu fui entender um pouco mais o evento. Não é porque ela gostou muito e tal, mas eu falei: não, então, beleza, o que eu fiz? É lógico que eu não ia servir um cardápio igual, pessoal, igual. Casamento de noivado de 2 irmãs, ser o mesmo cardápio, a mesma variedade, chefe, não tem criatividade nenhuma. E aí, lógico, eu peguei os elementos que eles mais gostaram, agreguei no prato, mas trouxe um outro molho para o filé, trouxe uma outra ideia para a massa, que a dela era talharim no molho de queijo caipira. Esse eu fiz uma lasanha, aquela lasanha tostada no molho de queijo caipira. Ou seja, eu mudei a apresentação, eu mudei a ideia, mesmo o cliente me pedindo a mesma coisa. Eu sou bem enfatizado, né, pessoal? Falo martelo e tal, porque eu gosto de mostrar que a gente pode mais. Muitas vezes não é o cliente que deixa de comprar de nós. É nós que deixamos de vender para o cliente. Porque nós não se preocupamos. Lógico que ela se impressionou na hora. Nossa, que legal, Pedro. Eu já pego, mando o cardápio e já mando um áudio explicando. Se a pessoa não vem conversar até mim pessoalmente, olha, eu fiz assim, eu sei que vocês me pediram o mesmo cardápio, mas eu acho que seria muito legal. Olha isso, pessoal. Conquistei na hora. Conquistei na hora. Até fiz posição de chefão aqui, ó, me achando. Quer saber o quê? O mesmo cardápio? Deixa comigo. Mas pessoal, é muito sobre isso. Então faça assim, pessoal, realize reuniões detalhadas para compreender o objetivo do evento, público-alvo, referência. Eu nem fiz reunião. Ela me mandou o áudio, mas eu já entendi. Igual não, vamos mudar, mas eu entendo que vocês gostaram. Que bom isso. Que bom, né, que elas gostaram. Que bom que elas ficaram felizes. Tanto é que pediram para repetir. Então, utilize checklist para garantir que todos os aspectos sejam considerados, desde a logística até a decoração. É claro que, nesse caso, era um evento tão pequeno que, antes de fazer o cardápio, eu nem fiz checklist. Porque o cardápio era muito parecido com o que eu já tinha feito, já era tudo muito detalhado. O evento era muito pequeno. Mas, de qualquer forma, depois de tudo definido, o checklist é muito importante. Mas o que mais garantiu ela antes do checklist? Eu ter levado o mesmo cardápio, só que numa apresentação o quê? Totalmente diferente. Gente, parece que eu estou falando uma mentira, né? Pedro, as irmãs pediram mesmo. É verdade, pessoal. Por Deus que está no céu, eu falo para vocês que é a mais pura verdade. E essa não foi o primeiro exemplo. Já aconteceu de amiga ir no aniversário da outra amiga e falar: eu amei tanto aquele cardápio, eu queria igual aquele cardápio. Você acha que você vai achar ruim fazer? E eu fazer a mesma coisa, colocar elementos, colocar ideias que estavam naquele outro cardápio, mas com uma apresentação, com um estilo, com uma decoração, com detalhes que só foi feito para quem? Para aquela festa. E aí, quando você manda explicando isso, acabou. Conquistou o cliente.
você entendeu, você compreendeu, ó, voltando aqui, você realizou uma reunião, ou você perguntou, você se preocupou com o seu cliente para poder você entender os objetivos daquele evento. Então é assim que tem que fazer. Não tem outro segredo. E aí, lógico, tem tantos bufês referências aí gigantes no Brasilzão afora, em capitais e tal, que os clientes já conhecem aquele buffet há tantos anos, ele já tem 50 anos, 30 anos, 40 anos de buffet, 25 anos de buffet, como eu fui numa comemoração de um buffet da Morena Leite, lá em São Paulo, buffet maravilhoso, Capim Santo, 25 anos de buffet, olha quantos anos, tem cliente que fez o aniversário de um aninho e agora estão fazendo aniversário de 25 anos daquela pessoa. Olha que legal isso. Então isso não tem como disputar. Isso realmente não tem como disputar, mas você tem como conquistar novos clientes, e é assim que conquista. Não adianta você só pegar o exemplo do que tem 25, 30, 40, 50 anos de buffet. Certo? Chefe, quantos anos você tem de buffet? Para o buffet Chefe Pedro Bagato, e aqui em Rondônia está indo para 9 anos. Está indo para 9 anos. Há 6 anos muito bem estruturado e sem dívida. 6 para 7 anos, certo? E aí você vai impactos na produtividade da cozinha. O que são esses impactos? Se você não conhece o seu cliente, o que ele espera, quais pratos você vai oferecer, isso pode impactar diretamente na produtividade da cozinha e no sucesso do seu evento, pessoal. Não adianta. O cliente, muitas vezes, que nem ele me pediu algo repetido que ele já comeu. Se você não tem a ideia disso, do que você vai oferecer, você não tem ideia nem de como você vai treinar a sua equipe. Você não tem ideia nem como você vai fazer esse cardápio ser gerenciado pela sua equipe. Tem muita gente que fala assim, se eu saio da cozinha, Deus me livre. Eu não aguento mais a minha equipe. Se eu saio da cozinha, eles não fazem nada. Se eu saio da cozinha, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas muitas vezes, se você não cria cardápios que vai fazendo eles treinar cada vez mais base, ideias, estilos, feito pela mão deles com a sua coordenação, cada evento vai ser esse desespero, porque cada evento você tem uma produtividade, uma cozinha diferente do evento passado para você poder ter sucesso. Porque se você criar a mesmice, se você criar o mesmo filé molho madeira para todo evento que você vai, infelizmente o seu buffet tende a cair sempre na mesmice. Chefe, mas eu atendo 1.000 pessoas com filé molho madeira e amanhã eu vou atender mais 2.000 e estou ganhando dinheiro. Ok, tá tudo bem. Tá tudo bem com isso. Mas quando você perder esse evento porque você é mais um que só serve o filé molho madeira para o seu vizinho concorrente, porque ele também serve isso, você não vai poder reclamar. Porque você não ofereceu um molho diferente de cerveja preta naquele evento que você está fazendo de novo para aquele cliente oferecendo o mesmo cardápio. Você que não está querendo fazer o diferente. Então, um exemplo, pessoal, subestimar o tempo dos pratos, devido ao cardápio ser o quê? Mal elaborado. Então, até nisso a gente pode pecar. O impacto na produtividade da cozinha, ele está onde? Na elaboração do seu cardápio. Aqui eu já estou indo além, falando de tempo. Mas, quando a gente vai para sabor, quando a gente vai para quantidade de comida, quando a gente vai para a qualidade da comida, tem todos esses detalhes ainda para a gente pensar. E é isso. Como que a gente faz aqui? Faça assim. Vou falar assim para vocês. Faz porque vai dar certo. Cria um cronograma realista que inclua todas as etapas com margens para imprevistos. Dentro do seu cardápio, você tem que criar um cronograma. Vamos dizer que a gente já fechou o evento. E qual é a sua margem de imprevisto? Você sai da sua cozinha já em cima da hora para poder ir para o evento? Você sai da sua cozinha sem tempo de se organizar? O seu pré-preparo é naquele dia, em um dia só, na maior loucura? Isso não vai trazer estrategicamente qualidade para o seu buffet. Esquece. Ou é tudo muito bem planejado,
ou na execução, você vai ter problema. Mesmo você fazendo, vai ser corrido, vai ser estressante, e se for para a equipe, pior ainda. Você de buffet, pequeno, médio ou grande, independente, esse planejamento, esse cronograma realista, com margem de sobra, é extremamente essencial, desde quem está iniciando, quem é mediano ou quem já está no nível muito alto. Independente. Divisão de tarefa, delegue responsabilidade clara para cada membro da equipe. Pessoal, vocês querem um exemplo de como eu delego? Eu estou indo para esse evento fora, a gente tem uma van, onde vai parte da louça e toda a parte da comida refrigerada. Quem que vai nela? Quem que vai nela é uma pessoa que eu vou delegar. Ah, ela só precisa dirigir? Não, ela precisa ir com cuidado. Olha os quebra-mola. Se você pular, você vai quebrar a louça. Você pode, um ravioli, um plinho que eu tenho lá dentro, você pode rachar ele inteiro. Cuidado. Olha a responsabilidade. Isso eu estou delegando. Eu não estou nem falando de sabor, de nada. Eu estou delegando um negócio que é dirigir, pessoal. Até isso dentro do buffet tem que ter pessoas de responsabilidade. Tem momentos que eu penso, será que para esse evento eu levo o fulano? Puxa, será que ele vai dar? Às vezes é uma pessoa boa dentro da minha equipe no dia a dia. Mas para ir para o evento, aquela responsabilidade, pessoal, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo do que um restaurante que você tem tudo na mão. Lá não, a responsabilidade é outra. Então essa divisão de tarefas, a criação de cronograma, isso tudo dá no nosso método. E a gente faz isso e vive isso. Gravei vídeo hoje, eu solto da minha plataforma, vídeos mesmo, do dia a dia, gratuitos, trazendo conhecimento, falando disso, falando dessa questão do cronograma, tanto de papel na mão, do cronograma de cada coisa, de cada louça, cada utensílio, até o bujão de gás estava anotado lá. Para não esquecer. Poxa, Pedro, mas bujão de gás é uma coisa tão óbvia. É óbvio. Até o dia que você esquece. Depois já não fica óbvio mais. É brincadeira, né, pessoal? Mas é a verdade. Trabalhar com evento é isso. É uma responsabilidade gigantesca. Você esqueceu o negócio, aí você tem que comprar um bujão inteiro lá na cidade, lá, 180, 200 reais a mais o seu custo, jogado no lixo porque você esqueceu e não se planejou. Estou falando de coisas bobas, mas é tantas coisas que a gente pode errar, é tanto planejamento que a gente pode errar. Vocês querem um planejamento que eu errei? Eu errei essa semana, posso falar para vocês? Eu tenho 2 tipos de queijo que eu vou servir, mussarela de búfala e mussarela tradicional para fazer burrata. A mussarela de búfala, o chefe fez uma burrata. Verdade. A mussarela de búfala, eu fiz uma burrada. Eu realmente esqueci de pedir ela. E quando eu fui pedir, eu pedi em cima da hora e agora estou com medo dela não chegar, vou pagar mais caro no mercado interno. E eu me planejei, juro que eu me planejei, mas eu errei no planejamento. Coloquei quantidade a menos para um evento passado, não sobrou. O que aconteceu? Para esse evento agora eu não tenho. E aí, errei. Mas esse foi um erro, até compreensível, por quê? Vendi vários eventos, vendi evento no meio de evento que não estava programado para atender aquele cliente, aí acabei errando. Foi feito venda a mais, paguei o preço no custo de um dos eventos, porque eu errei o planejamento com a cabeça cheia. E fiz no papel, imagina se não fizesse. São pratos que funcionam, pessoal. Falando um pouquinho nessa parte, parece que eu vou misturando tudo, mas é porque tudo faz sentido. Desde lá da parte de equipe, como atender o cliente, tudo isso é um processo. E aí quando a gente vai para pratos que funcionam, que também faz parte da elaboração do cardápio, e não adianta nada você querer colocar o prato que funciona depois que você já vendeu o prato que não funciona, tá entendendo? Você tem que vender o prato que funciona desde o início. A hora que o cara te pede um orçamento, esse aqui eu nem sei se vai fechar, vou mandar isso mesmo. Não pensa assim, porque é esse que ele vai fechar. E aí depois você já se lascou. Você colocou um prato que não funciona, um prato com custo muito alto, num cardápio com custo muito alto, achando que não ia fechar. E aí o que vai acontecer? Vai vir aquela frustração no final do evento que não sobrou o dinheiro que você esperava. Porque você foi fazer o cardápio na hora da venda e não fez ele muito bem planejado. Então, ter diversidade de opções, equilibrando textura, sabor, temperatura e cores. Inclusive, temperatura. Se é volante mesmo, num buffet você tem saladas, tem maionese, tem comida fria, tem comida quente, tem uma farofa que é neutra. Numa monoporção você tem a mesma coisa. Você pode servir uma mini salada ou um mini espetinho caprese numa monoporção, é frio, mas você vai ter um mini risoto, um mini escondidinho que é quente. Então esse equilíbrio de temperaturas, cores, vai servir, vou servir lasanha, escondidinho, rondelli, tudo gratinado, tudo queijo, tudo a mesma cor. Tá entendendo? Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas como é que você vai pensar nessa apresentação para não ficar tudo monocromático, mas tudo aquela mesma cor? O que não chama atenção, principalmente se é buffet. Então a combinação dos pratos frios, crentes, leves, então a combinação de pratos frios,
quentes, entradas leves, pratos principais, sobremesa, é fundamental para proporcionar uma experiência agradável. Você tem que equilibrar essa experiência. Não adianta você querer colocar picanha, filé, costela, todo tipo de carne bovina, pesando, sobrecarregando o seu cardápio. Não tem nada sem carne, não tem nada com uma carne branca, com uma carne mais leve. Ah, mas o tema é churrasco. Meus eventos é na pizza. Eu sirvo só churrasco na pizza, com batata rústica, eu sou desse jeito. Show, tá show, mas mesmo você que é do ramo de evento de churrasco, você tem alternativas de servir defumado comidas mais leves. Mesmo, vamos dizer assim, um brócolis gratinado e assado e defumado com molhinho pesto, um queijinho ralado, você tem alternativas de saladas, de entradinhas, de um pãozinho italiano com tomate, um pãozinho italiano feito tipo bruschetta na pizza, com tomate, um manjericão, um molho pesto, meio que estilo marguerita, mas não perdendo a sua essência. E outro, pessoal, que é o mais importante disso, além de ter pratos leves, coloridos, mesmo no estilo de churrasco, você vai ter um custo mais baixo, vendendo como se fosse, eu tenho 6 opções no cardápio, 2 delas é sem carne, mas eu vendi como se fosse todas com carne. Seu custo baixou, você vai ter mais lucro, vai agradar mais. E hoje, a gente vai nas festas, o marido gosta da picanha gordurosa, mas a esposa quer algo mais leve, ela não quer ficar comendo aquela picanha toda hora. Hoje tá assim, num público de 50 pessoas, nós temos de tudo. Nós estamos ali para agradar quem? Quem que nós estamos ali para agradar? A maior parte. Nem Deus agradou 100%, mas se a gente conseguir, melhor ainda. Melhor ainda. Então, pratos que funcionam em diversos tipos de eventos, como a gente já sabe, nós, donos de buffet, chefe de buffet, cozinheiros de buffet, como você preferir me chamar no conhecimento que eu estou te trazendo. Saladas, ilhas de frio, dadinhos de tapioca, croquetes, que são salgados finos, né? Um arantine, que é um bolinho de risoto, é um salgado fino, uma carne com molho, massas, risoto, né? São tudo pratos que realmente funcionam em diversos tipos de cardápio, seja buffet, seja empratado, seja comida de boteco, seja monoporção. Você consegue, mas é preciso sempre ter um equilíbrio adequado entre proteína, carboidrato e acompanhamentos. Isso, pessoal, sempre levando em consideração, né, a proporção correta na sequência de prato. É o que eu falei. Não necessariamente eu tenho que mandar carne picada desde o início para você que trabalha com carne. Você pode vir com uma brusqueta finalizada no estilo defumado, mas ela ser uma marguerita, ser leve, sem carne, né? Uma boas-vindas, diferente do que você servir. Aí você vai servir as embalagenzinhas de carne ali, tudo bonitinho. E aí você pode servir o mesmo marguerita, mas com uma linguicinha, tipo um choripan, para quem quer com carne, quem quer sem carne, sem carne. Criatividade, pessoal. É isso que a gente precisa dentro dos buffets. E muitas vezes é isso que falta pra gente. E na criatividade você traz economia. Parece que é uma coisa assim que não tem nada a ver e tem tudo a ver dentro da cozinha, tá? Inovação, criação de identidade. Tudo isso que eu tô falando de cardápio, vocês percebem que eu falei aqui do marguerita, que é algo clássico, mas qual que é a sua identidade? É a pizza, é o churrasco. Então faz ela lá finalizado na pizza, brusqueta numa baguete grande, depois você corta e só monta. O que eu não deixei você perder? A sua identidade. Eu não deixo. Qual que é a minha identidade? Amazônica. O que teria no meu pesto? Castanha. Eu não perderia a minha identidade colocando um pesto no marguerita, mas colocando a castanha nesse pesto. Se o meu estilo é brasa, eu vou finalizar na brasa. Então, inovar com ingredientes e preparações. Usar ingredientes sazonais, regionais e frescos. Olha o que eu estou falando do molho pesto. Eu já ia pegar a castanha fresca da nossa terra. Ou faria um pesto até de chicória, apesar que o manjericão eu encontro muito, muito bem aqui também. O manjericão gosta de água. Nessa época mesmo está chovendo muito. Então, com os regionais, o fresco, ele pode valorizar o cardápio e tornar ele ainda mais o quê? Mais autêntico, mais seu, mais próprio. Porque você faz o molho pesto, mas usa um ingrediente local. Eu tô dando uma leve pincelada do que você pode criar. Mas se acompanhar a minha página, você vai ver tudo que eu trago de conhecimento. Então, a personalização de prato, conforme a necessidade, não só do cliente, né, pessoal, mas a necessidade sua, que é a sua identidade como cozinheiro também, ajuda a criar experiências únicas. Aquele cliente só comeria um pesto de castanha se eu fizer, porque eu tô aqui na Amazônia e eu crio desse jeito. Só comeria um pesto de chicória se eu fizer, porque eu tô aqui na Amazônia e eu represento a minha terra desse jeito. E isso traz algo único, né? Que é uma experiência única, que só esse chefe, só esse buffet
faz. Ah, Pedro, mas o molho madeira, cada um tem o seu. Sim, cada um tem o seu molho madeira, cada um tem o seu sabor, mas o cliente não sabe disso. E muitas vezes o cliente que não é cozinheiro e tal, ele acha que molho madeira é a receita para todos. E tem gente que faz molho madeira em pó, né? Convenhamos, cada um com seu estilo. De novo, cada um com a sua identidade, cada um sabe a longevidade e aonde quer chegar com o seu buffet. Então, criação e identidade no cardápio, pessoal, o cardápio deve refletir a identidade do buffet ou do restaurante. Incluir pratos que destacam a essência, o estilo gastronômico do chefe é uma ótima maneira de diferenciar você aonde? Dentro do seu mercado de trabalho. Do chefe, do dono, da sua chefe, da sua região, você tem que ter um foco. Você tem que, inovação e criação, qual que é o seu foco nessa criação? Tem gente que é puxado mais para culinária árabe, tem gente que é puxado mais para oriental, tem gente que é mais para italiana, tem gente que é mais para francesa, mas não é só isso. Não é só a identidade de produção como chefe. É os ingredientes, é a criatividade do seu cardápio com os ingredientes que você tem em fartura. Isso é inovação e criação no cardápio. Percebe, pessoal, que tudo que eu estou falando, todos os temas, os pratos que dão certo, a criação, treinamento da sua equipe, a inovação e criação de identidade, tudo isso leva a um ponto: agradar mais o seu cliente, trazer mais retorno financeiro e você ter uma organização e uma logística muito mais facilitada, porque são ingredientes da sua terra que a sua equipe normalmente já conhece, porque se eles trabalham com cozinha, eles vão conhecer o que é da sua terra. E outra, pessoal, fazendo pratos únicos que só servem aonde? Dentro do seu buffet, dentro dos seus eventos, certo? Então, pessoal, um dono de buffet, um cozinheiro, um chefe amador, ele faz eventos sem calcular custo real de cada prato e serviço, que é o que eu acabei de falar. Tudo, sim, é pelo cálculo. Tudo é para te dar retorno. Qual que foi o tema inicial lá? Buffets lucrativos. Eu estou falando aqui de pratos que dão certo, estou falando de sabor, de criatividade, com um único objetivo: fazer o seu buffet ser lucrativo, fazer o seu buffet ter retorno. Então, um aluno bagato, um aluno do nosso método, ele planeja, ele calcula cada detalhe com precisão, ele garante que cada evento seja lucrativo. É isso que eu quero que vocês façam. Quem não é meu aluno ainda e que vai ser meu aluno, você já está aqui hoje, é porque você quer ser meu aluno. Se essa aula está fazendo sentido para você, eu sei que você vai ir além. Então, é bom a gente sempre lembrar, pessoal, que o mercado de eventos ele é o quê? Competitivo. É essencial inovar para a gente se destacar. Não adianta. Cada dia mais está competitivo e muita gente aí fala, depois de pandemia os eventos diminuíram, é menos pessoas e tal e tal. E aí? Está ainda mais competitivo. Então, se a gente não inovar, se a gente não criar, se a gente não trazer sempre algo único dentro do nosso trabalho, pessoal, dentro do nosso buffet, infelizmente a gente está fadado ao fracasso, ou à mesmice, ou a trabalhar muito com um lucro desse tamanho. Muita gente aí tem buffet gigante, trabalha um monte, tal, tá todo final de semana com o evento, mas você vai ver, o cara tá acabado. O cara não dá conta de se cuidar, o cara não dá conta de ter tempo pra família, o cara não tem tempo de ter tempo pra ele, o cara não tem vida. Sabe por quê? Porque ele tem que vender, porque ele tá fadado a ter uma margem desse tamanho, senão no final do mês ele não paga a cozinha dele de aluguel, ele não paga a mão de obra que ele tem, mesmo que às vezes é uma ou outra fixa e o resto tudo extra, ele não vai conseguir comprar um carro ou manter um carro pro buffet dele, ele não vai estar conseguindo inovar com a questão de louça, que gasta, né, pessoal? E a gente nem falou disso ainda. Então, sempre a gente tem que lembrar disso. Não tenha medo de experimentar coisa nova, surpreender e, né, pessoal, uma estratégia que seja eficaz. O que eu estou trazendo aqui para vocês é que vocês encaminhem uma estratégia que tenha resultado, não uma estratégia perdida, não uma estratégia que todo dia você está ali em cima, andando, e você não consegue entender o porquê que você trabalha tanto e você não tem conforto. Porque você trabalha tanto e só consegue reinvestir no próprio negócio, menos na sua vida, na sua família. O que é lógico, por muitos anos, para o seu negócio ter sucesso, você tem que reinvestir no próprio negócio. Mas a gente também tem que ter vida. Então, a apresentação, pessoal, visual do cardápio, né? Isso você coloca no seu orçamento, você coloca nos seus eventos. Apresentação sua, fotos profissionais, elaboração de cardápios com palavras atrativas, gerando desejo, expectativa do cliente. Quer um exemplo? Sobremesa de cupuaçu. Nada mais é que uma sobremesa lá, com 1000 folhas de cupuaçu, um crocante de castanho, sabe? Elabora. Pensa nesse nome para quando a pessoa lê, dá vontade dela comer. Meu Deus, isso aqui deve ser bom. Esse final de semana passado eu fechei 2 eventos, cujo eu mandei para cliente com os nomes e as fotos e tal. E antes de eu mandar valor, eu tenho uma estratégia, eu já falando do método bagato, de mandar só um cardápio, para a pessoa aprovar o cardápio. Eu
te juro, as duas clientes falaram: Pedro, o cardápio tá perfeito, eu tô com vontade de comer ele agora. Por favor, manda o valor pra mim. Olha isso, olha que legal. Eu mandei nomes, fotos, atrações que a pessoa ficou com vontade de comer naquele momento, de tão bem elaborado que foi pensado esse cardápio. Então a estratégia tá em todos os sentidos. Meu Deus, chefe, mas para mim poder elaborar um cardápio com fotos, eu ficar toda vez testando, tendo que perder tempo com isso. Pessoal, perder tempo você perde fechando o buffet que não te traz retorno. Perder tempo você perde fechando evento e você tá fechando o mesmo cardápio que você fechou com fulano pelo mesmo valor, porque o cara te pediu pelo mesmo valor e você nem fez cálculo de novo. Sendo que aquele valor que você fez, vamos dizer, 150 por pessoa, você estava atendendo 250 pessoas. Aí veio o vizinho e pediu para você atender 100 pessoas pelos mesmos R$150 por pessoa. Que lógica é essa? Quanto mais pessoas, mais dilui o seu custo fixo. De novo, eu ensinando já na nossa mentoria. Quanto mais pessoas, mais dilui o custo fixo. Quanto menos pessoas, menos dilui o custo fixo. Ou seja, se é o mesmo cardápio, você teria que ter aumentado o valor por pessoa, porque é menos pessoas do que o outro que você fez. Então, pessoal, quando a gente vem aqui em apresentação visual, né, que a gente tem que realmente gerar essa expectativa, olha isso. Eu estou falando para vocês que eu mandando o cardápio, eu vendi para clientes que simplesmente me pediram o valor depois que leram o cardápio e viram as fotos. Então, testando e refinando o seu cardápio, teste de sabor e apresentação. Quando oferecer a degustação? Você oferece degustação? É possível oferecer degustação, né? Coletar feedback dos seus clientes, fazer ajustes, é importantíssimo. Mantenha o cardápio atualizado e relevante. Pessoal, essa de oferecer degustação, tá? Teste de sabor e apresentação eu faço direto. Esse é direto. Eu botei um prato diferente, eu nunca apresentei nem nada, vou fazer o teste. Direto eu mostro nos meus stories, direto eu mostro nas minhas redes sociais os meus testes, que nem sempre eu vou para um evento e vou fazer o negócio do zero lá, eu já testei ele antes. Se às vezes não é a apresentação, é o tempero, se às vezes não é o tempero, é a apresentação, se às vezes não é nem o tempero e nem a apresentação, é como aquele produto vai se comportar armazenado, tudo isso eu faço teste. E tem aquele que nem precisa. Quando que eu ofereço degustação? Eu tenho uma regra. De novo, aula do nosso método. Mas é acima de 100 pessoas. Para casamento. Eu tenho essa logística porque o custo é maior, mais pessoas, tal. Um casamento para baixo disso. Eu cobro do cliente se ele quiser fazer a degustação. Chefe, cobro do cliente? Cobro. Não tem pessoas o suficiente abaixo de 100 pessoas para me diluir num custo fixo e oferecer a degustação. Nesse caso, eu cobro. E não é feio cobrar, pessoal. Tem gente que paga, tem gente que não paga, né? Então, coletar feedback do cliente. Esse, para mim, eu saio de um evento, eu já fico curioso para ver a mensagem do cliente, ou no outro dia, ou na segunda-feira, após o evento. Eu espero, tá, pessoal? Eu sempre espero a mensagem. Aí eu pego essa mensagem, muitas vezes tiro um print e mando lá no grupo dos cozinheiros. De novo, eu dando uma estratégia de treinamento para vocês de equipe, de como a gente treina a equipe, de como motiva a equipe também. Não é só berrando, não é só gritando, que a gente não faz isso também, mas tem motivações. Então, coletar o feedback faz ser um feedback para a gente estar melhorando e faz um feedback para motivar a sua equipe. Sabe de um detalhe legal, pessoal? Esse final de semana eu tive um evento onde eu mandei 7 pratos volantes. Nós tínhamos 3 entradas, 3 pratos principais e uma sobremesa, porque ela tinha bolo e tinha doce também. Então eu mandei só uma sobremesa. Tudo volante. Aniversário de 27 ou 28 anos. De uma cliente que já tinha feito o aniversário de 1 aninho do filho dela. E aí eu fui fazer esse, pessoal, rasgação de seda. Mas ela teve um feedback. Na brusqueta, chefe, eu achei o pão um pouquinho firme demais, ela falou. Por quê? Porque eu fui ousado. Eu fiz o pão artesanal, fermentação natural e tal, porque para mim o que importava era o sabor. Mas as pessoas não gostaram da textura. Para aquela brusqueta, para aquela produção, elas não gostaram. Vocês acham que eu achei ruim, que eu discuti qualquer coisa? Não. Falei, tá certo. Isso é cultura. Aqui na nossa terra nós não temos muita cultura de ficar comendo esse pão de fermentação longa. Esse pão mais borrachudo, esse pão mais firme. Ainda mais tostado no forno para finalizar a brusqueta na hora. Fechou. Ou seja, de 7 pratos, ela fez uma observação, não foi do sabor, ela foi da textura. Mas 6 matou a pau. Vocês acham que eu esqueci desse Nunca mais vou esquecer. Eu vou melhorar ele para o próximo evento. Seja de outro sabor ou qualquer coisa, mas a minha preocupação é o quê? O pão, certo? Então, esse feedback, ele é mais do que importante. Ele é mais do que importante. Ele vai muito de encontro com a cultura das pessoas da sua região, ou da onde você está atendendo. Quer um exemplo? Ingrediente amazônico aqui em Vilhena, em um evento, quando eu coloco banana da terra numa ilha de ceviche, de poke e tal, o pessoal até pega.
mas é razoável. Ingrediente amazônico, tucumã, jambu, tucupi, todos os ingredientes amazônicos que eu coloco numa ilha, lá em Porto Velho ou de Paraná para frente, cidades próximas, mas que tem mais a cultura amazônica mais do que a nossa, podem ter certeza que o pessoal rapa o buffet. Então é bom escutar o cliente, é bom entender o evento para vocês sempre melhorando, certo? E mantenha o cardápio atualizado e relevante. Eu já mostrei para vocês desde o início da aula hoje a importância disso. Refinando sempre o seu cardápio, testando, melhorando, criando, inovando, indo além, sendo bem grosseiro nas palavras, indo além, tá? Então, pessoal, já pensou quanto você poderia lucrar se você tivesse um planejamento claro para cada evento desse que a gente está falando, mas um planejamento exato, seja um casamento, aniversário, o que isso ia mudar no seu negócio? Você que quer começar, você que já começou, você que está pensando em começar, se você tivesse um planejamento desse, se você tivesse uma organização dessa, o quanto isso ia te ajudar? O quanto isso ia fazer a diferença para você ter lucro, além de satisfação? Porque que é uma coisa que eu falo, ninguém consegue trabalhar por anos no ramo da gastronomia. Não passa de 5, 6 anos, isso é regra. Quem não ama, quem não gosta desse ramo, não passa, porque o cara se irrita e o cara abandona. Ele o quê? Vou trabalhar de domingo a domingo? Nada? Não vou ter meu sabudinho, meu dominguinho, vou nada? O cara não quer isso, pessoal. Só faz quem ama. Eu sei disso. É a mais pura verdade. Então, pessoal, você deve estar perguntando aí, o que é esse método que eu estou falando toda hora? Então, pessoal, presta atenção. Eu peço para vocês licença só um minutinho, para mim trazer um pouco da nossa mentoria, do nosso método Bagatri, e eu já venho para o final da nossa aula. Porque se você já chegou até aqui, pessoal, nessa aula de hoje, é porque eu tenho certeza que você precisa de mais e mais e mais para melhorar o seu buffet, o seu negócio de evento, e ele ser mais lucrativo, mais criativo, ter uma equipe mais treinada. Eu tenho certeza disso, e você menos sobrecarregado, você trabalhando mais leve. Eu tenho um evento para 300 pessoas a 750 quilômetros daqui e estou hoje aqui gravando, fazendo essa aula. Vocês acreditam? 3, 4 dias de antecedência, tranquilo, porque está tudo planejado, tá? E eu não estou fazendo sozinho. A minha equipe está me ajudando. A minha equipe está delegada a fazer o que eu quero que eles façam. E eu tenho certeza que tudo vai sair do jeito. E não te falta talento não, tá, pessoal? Não vem com essa, me falta talento, me falta cliente. Eu sei que você ama o que você faz, como eu falei, senão você nem estaria nesse ramo. O que às vezes não te ensinaram ainda, pessoal, o que às vezes não te passaram ainda, é que você precisa de um método com gestão, métodos ideais de produtividade para cada tipo de evento, processos e direção. E como eu te pedi licença para trazer o método Bagatri e te explicar, eu posso falar mais desse conteúdo porque eu já retorno para o restante da aula, que eu tenho certeza que, como eu falei, se você já chegou aqui é porque você precisa dessa aula. Então, imagina você ter um método completo, né, que te ensina a planejar, precificar, executar qualquer tipo de evento. Seja coquetel corporativo, festa de casamento, é isso que você vai encontrar no método. Seja coquetel volante, seja um coquetel numa loja, você só vai entregar os canapés. O que eu criei para vocês, eu criei algo único para fazer a diferença no seu negócio. Pessoal, olha aqui. Às vezes você vai olhar aqui para mim e falar, é mais um vendendo produto balela na internet. Eu, sinceramente, pessoal, eu não gosto de abrir o meu restaurante 24 horas para não ser elogiado. O cara pode ir lá e comer uma coxinha. Eu gosto que ele elogie a coxinha. O cara pode ir lá e comer um risoles, ou ele pode comer um buffet de comida aquilo, ou ele pode comer o cardápio à la carte da noite. A minha satisfação, primeiramente, é o elogio. Eu não falei aqui do meu irmão, que é meu sócio, que é o cara que ajudou eu a criar o método do lado financeiro, organização, é um dos caras cabeça dentro do nosso negócio, mas eu trago ele agora aqui nessa informação do método Bagatri, porque o meu irmão me fala uma coisa que vai muito de encontro com o que muitos sofrem aí. Tem sempre gente ganhando dinheiro no ramo. Não vamos parar dessa de reclamar e tudo, porque tem sempre gente ganhando dinheiro no ramo. Então é a gente que faz errado. Dói falar isso, dói escutar isso, mas é a verdade. É a mais pura verdade. Então se você, pessoal, está cansado de improvisar, se você está cansado de perder dinheiro, se você está cansado, pessoal, de ter um negócio que não cresce, que é o mesmo sempre, eu vou te dar esse caminho aqui, eu vou te dar o método certo para você seguir. E como eu estava falando, eu tenho um restaurante, eu tenho um buffet, eu gosto de ser elogiado, então eu estou trazendo esse produto aqui, o método para vocês, que eu quero que ele faça diferença no negócio de vocês, e vocês me elogiem assim como eu procuro o elogio dentro de um buffet. Senão eu nem traria esse produto aqui, senão eu nem iria vender método nenhum aqui, porque se é para vender por vender só para ganhar dinheiro, isso não faz parte da minha feição, de mim como chefe, como cozinheiro,
como empreendedor do ramo gastronômico. E aí, pessoal, falando um pouco mais desse método, tá? Não é um curso comum, não é o que você encontra o tempo todo aí, tá? Não é um conteúdo solto, não é um conteúdo viajado, que ninguém nunca colocou em prática, que só foi criado no papel. Não, eu coloco dia a dia em prática. Acabei de falar um erro que eu tive no meu planejamento, de um método que eu mesmo criei. Falar que não vai ter erro, mentira, mentira. E como é que funciona isso, pessoal? Tá? Nós temos aqui aulas gratuitas, estou aqui fazendo essa aula com vocês. De bom coração que a gente vai finalizar ela. E aí a gente pode ter cursos e e-books de receitas que eu vendo, falei para vocês, sabores da Amazônia, o tempero de casa, depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho o método Bagato. Pedro, quanto que custa aqui nessa nossa pirâmide? O método tá 5 mil, a mentoria em grupo 15 e a consultoria tá aqui 40 mil, pessoal, mas já partiu de 30 mil uma consultoria minha pessoal dentro do seu restaurante, dentro do seu buffet. Acabei de finalizar uma na Cadal. Estou entregando a documentação agora. Então, tudo isso é possível. Mas eu vou te trazer isso aqui, pessoal. É o comum do dia a dia quando me procura. Mas dentro dessa aula eu vou te trazer algo diferente de tudo isso, o que você está vendo aqui. Não só de valor, mas do produto que eu vou entregar. Porque eu vou te mostrar o produto. Então, você imagina você ter um acesso em um método com o foco total em práticas aplicáveis e reais. Não é um negócio, como eu falei, que ninguém nunca aplicou. Eu estou todo dia aqui trazendo conhecimento em cima desse método. Tendo meu acompanhamento para o potencial, para potencializar o gerenciamento do seu negócio, explorando desde a elaboração de cardápios personalizados até a gestão eficiente da sua equipe. Eu tenho certeza que muita gente sofre com delegar a equipe e com a gestão eficiente do seu financeiro, que é o que mais ainda muita gente sofre, certo? Então, sem você ter que esperar abrir uma turma, sem você ter que esperar eu liberar a agenda para dar consultoria, eu tenho um método online que vai fazer a diferença no seu negócio. E aí, pessoal, como eu falei, eu vou acompanhando os detalhes aqui, tá? Você está num ritmo, pessoal, que muitas vezes você só pratica e não organiza. Então, são as minhas técnicas, as minhas experiências, o meu método de ensino para você desenvolver habilidades para oferecer experiências gastronômicas memoráveis, impressionantes, destruidoras. Use a palavra que você quiser para falar isso. Atender a expectativa do cliente, mais exigente e se destacar no mercado, elevando o nível dos seus eventos. Eu falo que, para mim, todo cliente, eu olho para a minha equipe e falo, pessoal, vamos caprichar, esse cliente é exigente. Já até sabem, todo cliente, para mim, é exigente. Todo cliente, para mim, tem a mesma importância, tá? Então, dentro desse método, pessoal, depois eu vou dar uma pausa, eu vou mostrar para vocês todos os acessos que vocês vão ter, todas as informações, mas tudo é para levar algo para o seu cliente, que ele vai assim, ó. Hoje eu chego nos lugares, muita gente me considera, me respeita como um artista, e é uma arte, né, pessoal? Gastronomia é uma arte maravilhosa, mas eu nunca pensei que eu ia ser tão respeitado como eu sou hoje. Como as pessoas olham para mim, tipo, dentro da cidade, no estado, como um artista gastronômico da região amazônica mesmo. Quanto isso é importante para mim. Quanto esse respeito me traz segurança, e é esse respeito que eu quero levar para dentro do seu buffet, para dentro do seu negócio, sem muita balela, tá, pessoal? Então, literalmente, o que eu faço todos os dias é em negócios, um negócio real, não só em negócio de internet. Eu vivencio isso, né? Com os times reais, com a minha equipe real e com o lucro também real. Por que é um lucro real? Eu saí de 400 mil em dívida com o banco, onde meu irmão veio ser meu sócio, ele olhou assim e falou, cara, você tá quebrado. Eu falei, sim, eu tô quebrado, André. Eu só tinha um restaurante e um buffet. E quebrado. Devendo pro banco, devendo pra tio, devendo pra quem vocês imaginar. Até cocei minha cabeça aqui, porque chega a me arrepio. É o meu olhar dentro do seu negócio, pessoal, inclusive, mesmo se você já teve dívida ou tem dívida ou tá passando por isso. A comunidade Chefe Pedro Bagato tem um foco, pessoal, de implementação de processos que irão aumentar o seu lucro, sem você, muitas vezes, precisar vender mais. É a realidade. Meu irmão entrou dentro do nosso restaurante com um facão, portanto, várias coisas que depois eu percebi, como eu falei, a parte financeira é muito dele. O método que nós criamos, eu e ele, a parte financeira é muito dele. Vai estar na sua mão, pessoal, você querer entrar e fazer a diferença no seu negócio. Então é sem vender mais por quê? Negócios que não têm controle de processos bem estabelecidos, podem até vender mais, pessoal, até dobrar o faturamento, mas no fim do mês vão continuar no vermelho. Eu falei aqui, no exemplo da criação de cardápio da aula, que muitas vezes tem gente que vende para 250 pessoas um cardápio com filé molho madeira
150, 180 reais por pessoa, e depois vem um cliente e pede para 80, 100 pessoas, ele faz os mesmos 150, 180 por pessoa. Como? Como isso? A sua quase é a mesma. Você ganhar menos. Ah, mas é porque era menos pessoas. Você entende? Você pode lucrar mais vendendo a mesma quantidade. Então, pessoal, o que você pode esperar dentro do nosso método? Aumento de lucro, operação controlada, redução de perdas, e isso eu não admito. Equipe motivada e eficiente. Dei exemplos de como eu motivo a minha equipe aqui, meio que pinceladas de aula e tudo para resultados. Para você ter resultados, né, pessoal? Então, eu quero deixar uma clareza para vocês. Eu acho que essa aula já foi uma clareza. Eu acho que essa aula, quando eu finalizar ela já foi uma grande clareza para você. Então, é para você que se sente que poderia estar melhor, só não sabe exatamente aonde que você está errando. Você sabe que você vende, você sabe que você podia estar melhor, você sabe que você é um buffet que tem sabor, que as pessoas gostam, mas você sabe também que você não está tendo lucro. É para você que já percebeu que você está com um problemão, que não é falta de cliente, é falta de processo, é falta de organização. Para você chegar até uma operação, o que você pode esperar no método, um aumento de lucro, você com toda certeza está enfrentando isso que eu estou falando para você. É para você que vive na correria, apaga incêndio todo dia, você precisa finalmente ter o controle do seu negócio. Finalmente você precisa ter o controle do seu negócio. É para você que vive cansado nesse ramo profissional, é para você que está sempre estressado, que está sempre reclamando da sua equipe, sempre reclamando do seu dinheiro, sempre reclamando de desperdício. Pessoal, como eu falei, eu não quero trazer um produto, eu não vendo evento para ser mais um evento, eu quero ser muito elogiado. Hoje a minha cliente que mandou mensagem do evento que eu fiz sábado na casa dela, no salão de festa do condomínio dela, para mim é aquilo que paga. O comprovante eu nem abri, eu peguei o comprovante do pagamento que ela me mandou hoje, que era uma cliente de confiança, então ao invés de eu cobrar antes, eu mais uma aula do método. Ela pediu para mim, para ela acertar na segunda-feira, como é de confiança, eu falei, segunda você me manda, tá tranquilo. Aí ela foi me pagar hoje, era um evento pequeno, eu nem abri o comprovante, pessoal. Eu só abri a mensagem de elogio dela. Faz sentido para você? Então, se você não tem fome de mudança, pessoal, se você sabe que o seu negócio tem potencial, se você estrutura, você vai ter lucro e vai ter tranquilidade. Pode ter certeza disso. Então, como funciona esse acesso a essas aulas que eu estou aqui falando, né? Já gravadas em novas que vão entrar ainda na plataforma, tá, pessoal? É acesso às aulas que já estão gravadas e novas aulas que a gente vai trazendo para vocês no decorrer desse método. Ao todo, pessoal, são 12 módulos para você colocar em prática dentro da sua cozinha. 12 metodologias para o seu negócio. Eu fiz um curso de administração de empresa que nós ficamos 6 dias em imersão. Eu falo que se ele fosse nesse método, para mim, como empresário, ele seria mais tranquilo. E eu iria ter aplicado muito mais do que eu apliquei. Porque foi 6 dias de imersão, era tanta coisa, que quando chegou no final, eu tinha todos os documentos. Mas eu não conseguia mais voltar lá para poder aplicar. Então, eu fui aplicando um pouco de cada, mas faltou muita coisa. Como você vai ter acesso, e eu vou te mostrar agora, como funciona a nossa plataforma do nosso curso, como você vai visualizar a nossa plataforma, você vai implementando conforme você vai fazendo cada aula, que é lógico, você não vai implementar 12 métodos de uma vez só, ninguém é de ferro, ninguém consegue isso, ainda mais trabalhando. Você quer ter uma equipe que funciona, é claro que você quer ter, mas também o treinamento da equipe não vai ser do dia para a noite. O método da equipe não é do dia para a noite. Então, pessoal, esse método não é para quem quer continuar fazendo do mesmo jeito antigo, é para quem quer inovar, não é para quem prefere dar desculpa, como eu falei no início, sendo que tem gente ganhando dinheiro no ramo, né? É para quem quer realmente implementar. Como eu falei agora, não precisa ser tudo de uma vez. E não é para quem quer fazer milagre, não, pessoal. Milagre não existe. Esse negócio de dinheiro fácil, pessoal, esquece. Esquece. Porque a internet o cara ganha dinheiro. Porque não sei o que o cara ganha dinheiro. Trabalha não. Não se organiza. Não tem um método para ver se vai dar dinheiro. Não existe milagre mais hoje em dia, não, pessoal. A não ser que você seja caloteiro, bandido, traficante, qualquer coisa. Mas muito dinheirinho honesto, ali, raladinho, tá difícil, meus irmãos. Tá difícil, galera. Então, no método Bagato, pessoal, você não vai encontrar só a teoria ali solta. Você vai ver igual eu tive essa aula de hoje, dando exemplos práticos que eu vivencio, que eu tô ali. Você vai encontrar algo que realmente transforma o seu negócio de alimentação de algo comum. Você vai ver que você já não é mais o comum. Você é algo evoluído, uma operação lucrativa, organizada, profissional. É tudo isso que eu quero trazer dentro do... Então, pessoal, saindo um pouquinho para a nossa plataforma, deixa eu só ver aqui o próximo slide, que é aqui, ó. Primeiro eu vou passar aqui 5 pontos muito importantes. São 12 módulos, onde desses 12 módulos estão divididos elaboração de cardápio, custo e precificação, planejamento de equipe, gestão de tempo e organização, vendas e marketing,
tráfego pagos e anúncios. Ah, mas então eu tenho que fazer tráfego pago? Não, mas você tem que entender. Ah, então eu tenho que sair fazendo marketing? Não, mas você tem que entender. Você é o dono, você é o chefe ou não é? Você quer ganhar dinheiro ou não quer? Então é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Então, só para a gente ir um pouquinho antes de voltar para esse slide, esse aqui, pessoal, é a nossa plataforma de venda, que ainda, aqui tá, ó, se eu entrar aqui, método Bagato, e depois eu explico para vocês ali a receita do cupim, as outras receitas, porque aquilo ali são os bônus que tem dentro da nossa mentoria. Aqueles ali são os bônus com condição que eu nem passei para vocês, que não tem nada a ver com os valores que estavam iniciais lá. Então, pessoal, olha lá no cantinho aqui, ó. Se você vem aqui do lado, ó, aula inaugural, aula 1, planejamento estratégico, aula 2, elaboração de cardápio, aula 3, gestão de equipe, aula 4, precificação, aula 5, mise en place, e aí vai. Até, aqui nós estamos até a aula 11, e tem ainda 2 aulas aqui de bônus, e tem mais aulas para entrar. E aí, se eu entro numa aula dessa, vou entrar aqui em uma para vocês verem como que é, como que funciona, como esse chefe deu essas aulas, né? Como que é essa aula inaugural do chefe. E aí tá aqui, pessoal, ó. Vou até abrir em tela cheia. É como se fosse exatamente essa aula aqui que eu tô fazendo aqui para vocês. Deixa eu passar aqui para ela. Ó, o slide, método Bagatli, a receita completa para um negócio organizado, lucrativo que encanta. E tá eu ali no canto aqui, ó, da tela, falando cada slide assim como essa aula que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Ah, chefe, mas é só a aula aqui na teoria? Tem muito conteúdo, pessoal. Muito conteúdo de mise en place, muito conteúdo. Deixa eu tentar passar um pouquinho mais para frente aqui. Olha aqui, toda a parte aqui eu estou explicando ainda do método, mas deixa eu pegar aqui, ó, grupo de WhatsApp, deixa eu ver aqui, essa aqui é a aula inaugural. Deixa eu pegar uma gestão aqui, gestão de equipe. Aí a gente consegue acompanhar melhor, ó. Trazendo aqui um pouco mais os slides, tá? Nesta aula vamos explorar como a gestão eficaz de uma equipe começa pelo autoconhecimento, né? O desenvolvimento pessoal do líder. Vamos refletir sobre como aprimorar a liderança, comunicação e paciência didática, além de abordar as barreiras emocionais que dificultam a formação de equipe e colaboradores. Eu garanto que só essa frase que estava aí, você nem imaginava que para treinar uma equipe você precisava estar ciente de tudo isso. A importância do autoconhecimento e desenvolvimento. E aí tá eu aqui do lado explicando cada tópico desse, trazendo cada aula dessa detalhadamente para vocês. Então aqui era para mim mostrar um pouco para vocês como eu trabalho dentro desse curso. Como é esse método? Não é aula fictícia, é eu em slide, em planilha, em documento, trazendo todo esse conhecimento para vocês. Então, pessoal, o acesso à plataforma do chefe Pedro Bagato, no método você vai ter esse acesso, que é essa plataforma que eu te mostrei. Grupo exclusivo da comunidade, para você fazer network e trocar experiências com outros alunos do nosso método. Hoje nós já temos basicamente mais de 200 alunos formados dentro da nossa mentoria. Mais consultorias presenciais, mais mentorias online individual. Se eu for somar tudo isso, pessoal, eu já perdi as contas, eu já não sei dizer para vocês. Vários posts de exemplo de muita gente elogiando esse nosso trabalho. Vocês podem acompanhar na nossa página. E aí, você vai fazer parte? Pessoal, não é você achar que você tem que cobrar. Qual que é a sua planilha? Vem aprender a calcular isso exato. Não é mais trabalhar em cima do achismo. É trabalhar em cima de um método. É trabalhar em cima de algo exato. E aí você vai ter bônus. Você vai aprender a fazer cardápios de encontro com o seu cliente. Você vai aprender a fazer cardápio com o custo exato para você ter o seu lucro. Você vai ter o controle de desperdício, que eu mostrei para vocês que dentro do método a gente vai te ensinar isso. E além de tudo, você vai ter vários bônus. Bônus realmente que eu falo para vocês, pessoal. Para quem vai ter organização operacional, treinamento de equipe, como é que você fecha evento com autoridade? Como você organiza o seu negócio para ele crescer, sem que ele fique desestabilizado? Tudo isso, pessoal, eu vou deixar você totalmente ciente de algo que eu vivencio. Não é algo fictício que eu só criei por criar. Então, eu quero te contar uma coisa, pessoal. Só o conteúdo que eu tenho dentro do método, só esse conteúdo principal, ele já vai mudar o seu negócio. Só aqueles módulos, se você pegar aqueles módulos que tem ali que eu mostrei para vocês, ele já vai mudar o seu negócio 100%. Aí você tem um bônus,
São mais de 20 receitas que é os Sabores da Amazônia. Receita gravada aqui, gravada videoaula. Já vou mostrar para vocês também. Dentro é um bônus completo. Salpicão de camarão, costelinha de tambaqui com bacon, maionese caseira, pirão de peixe, arroz tropeiro do chefe. Várias receitas criativas com ingredientes locais que vocês vão ver como que abre a mente. Porque eu falei para mim mesmo, como é que eu vou trazer o meu método de evento, de buffet, sem ensinar o meu método culinário? Para eles entenderem. Como que eu crio, como que eu faço, eu tenho que ensinar. Certo? Então, os Sabores da Amazônia é um curso completo, com técnicas, molho, corte, ingredientes regionais, tá? Para você elevar o seu cardápio, criar diferenciais no seu sabor, nos seus cardápios. Então, é só esse bônus, pessoal, é um bônus que eu falei. Vou colocar, e aí ele tem, ó, pirarucu ao molho de maracujá, que você pode fazer com outro peixe, uma vaca atolada com tucupi, que eu dei ideia de você fazer com outro ingrediente, se você não tem o tucupi. Um filé em crosta de castanha, um croquete de tambaqui, pessoal, receitas que, só de você ver a foto aí, não é só uma propaganda de venda, é um orgulho de ensinar. É uma satisfação de ensinar um pernil suíno no molho de cupuaçu. Cupuaçu é rico no mundo inteiro. Um ravioli, uma cheesecake. Ah, chefe, você ensina a massa caseira? Eu ensino a massa caseira. Então, pessoal, são oportunidades únicas. Aqui está para os 5 primeiros inscritos. Mas pode ter certeza que eu vou pedir para liberar aí. Nesse mês agora de dezembro, eu vou pedir para o pessoal liberar no mês de dezembro. Não sei que hora que você vai assistir essa nossa aula de hoje. Mas vai ter a oportunidade. Quanto vale tudo isso? Se você pegar só esses cursos, né, pessoal? Qual seria o valor de transformar o seu negócio? Eu falo, para uma máquina de lucro. Qual que é o valor? Quanto custa? Eu que vendo um evento, sei lá, eu vendi um aniversário, um casamento a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, casamento de 100 mil, 200 mil. Então, quanto vale você ter a segurança de que ele vai te dar lucro? Quanto vale a segurança de que você vai fazer um treinamento para a sua equipe que você vai ter menos dor de cabeça? Vai ter um planejamento com menos dor de cabeça? 5 mil reais? Vale isso, pessoal, porque eu já vendi várias vezes por esse valor. Mas como é uma mentoria, que eu falo, é muito mais do que um propósito financeiro. Porque o propósito financeiro ele já está envolvido em vários outros negócios. Eu vendo para as marcas, eu vendo buffet, eu tenho lanchonete aberta, eu tenho restaurante aberto. Então, a minha ganância, eu venho de família humilde, pessoal. O meu pai hoje trabalha com a gente, eu tenho uma satisfação de falar isso, que o meu pai hoje faz parte da nossa equipe, a minha mãe faz parte da nossa equipe, trabalha dentro dos restaurantes, dentro da operação com a gente. Quando eu abri, não trabalhava, pessoal. Hoje trabalham com a gente. Então eu tenho uma satisfação muito grande. Esses 5 mil não vai ser esse valor. Porque sim, já vendi vários por 5 mil. Principalmente mentorias presenciais, não, mas mentorias online particular. E pelo método nós vendemos isso também, principalmente quando eu fazia as aulas ao vivo. Então, pessoal, eu vou te dar bônus, que é os Sabores da Amazônia, o tempero de casa que eu vou mostrar para vocês, mas ele não vale mais esses 5 mil hoje. Você não vai mais pagar esse valor, você vai pagar um valor que você não vai acreditar. Falei para o pessoal que está lançando os produtos comigo, falei, chega de só pensar em valor alto e atingir menos pessoas. Eu quero atingir mais pessoas. Eu quero que mais pessoas transformem o seu buffet. O nosso ramo é um ramo ralado, é um ramo sofrido, é um ramo suado. E que eu falo sempre, tem que ter lucro. Eu estou cansado de ver gente fechando restaurante, me oferecendo fogão industrial, me oferecendo forno industrial que nem usou direito porque não conseguiu fazer o negócio ir para frente. Isso, pessoal, é frustrante demais na vida de uma pessoa. Eu falo para vocês, eu vim de 400 mil de dívida. E eu só ficava pensando, meu Deus, se eu não conseguir pagar isso. Meu Deus, se eu não conseguir sair dessa.
E graças ao bom Deus, além de eu sair dessa, eu criei um método para você criar um negócio rentável, ou sair do buraco e ter um negócio rentável, ou fazer o seu negócio que já é rentável, ser ainda mais rentável, mais organizado, mais produtivo, menos desorganizado. E aí, pessoal, quanto vale para você ter esse controle total e no final do tudo ainda não perder dinheiro? E aí você vai ter acesso aos sabores da Amazônia, tá? E quanto você vai pagar para garantir isso? Quanto que vai dar de lucro todo mês no seu negócio? É imensurável. O quanto você vai pagar para o quanto você vai ter de lucro, pessoal, vocês vão ver o valor que a gente vai fazer. E os bônus é um guia de captação do cliente, os sabores da Amazônia, o acesso às gravações do Chefe Pedro. Tudo isso são bônus que eu faço questão. Sessão de mentorias em grupo, onde a gente vai trocar ideias em grupos fechados, tá? E uma biblioteca com materiais de gestão. Estou até folheando aqui para não esquecer nada, tá? Agora você vai me dizer com sinceridade, pessoal, vai sair desse improviso? Vai sair dessa de será que eu ganhei dinheiro? Será que eu não ganhei? E por quanto, pessoal? Por quanto? Quanto vale o seu negócio ter lucro daqui para o futuro? Daqui para frente você pensa, tudo que eu vender, eu vou ter lucro. Então, pessoal, eu quero fazer algo especial para você que está aqui comigo, veio assistir essa aula, comprometido a transformar o seu negócio de verdade, tá? Você não vai pagar 5 mil, você não vai pagar 3 mil, você não vai pagar 2 mil. Eu falei que isso não atinge a maior parte, principalmente quem está começando, ou quem está com dívida, ou quem está enrascado. Hoje você vai garantir o meu método, que é um método vivenciado, com todos os módulos, bônus que eu falei aqui, acesso a grupo exclusivo, por apenas, pessoal, por apenas, só hoje, R$ 1.500. E você pode parcelar até em 12 vezes, é isso mesmo. Tá, pessoal? R$ 1.500 em 12 vezes, é isso mesmo? Esse foi a minha última venda, tá? Só para hoje, pessoal, eu vou fazer para vocês um bônus exclusivo de 12 vezes de R$ 50, de R$ 49,93. É isso mesmo, 12 vezes de R$ 50, pessoal, porque é um valor exclusivo de lançamento dessa nossa mentoria na plataforma, que é o que eu mostrei para vocês. Mais os bônus especiais, mas somente, pessoal, eu coloquei aqui até às 23 horas de hoje, 23 horas e 59 minutos, é o valor para você transformar o seu negócio. Não é, pessoal? Por apenas R$ 497, 12 vezes de R$ 50, de 49 e uns quebrado. Para quem vendeu essa mesma mentoria, lógico, ela era ao vivo e tal, por 5 mil. Eu peguei todas essas aulas, coloquei numa plataforma, e esse conhecimento é para transformar o seu negócio e atingir uma maior massa. Atingir uma maior massa, pessoal, de pessoas que querem transformar o seu negócio. Menos custo de um único erro operacional que você comete por falta de quê? De controle. Então, menos do que você perder todo mês em desperdício. Essa é a condição única e especial do seu negócio. Vai até meia-noite para você realmente parar só de trabalhar. Ter resultado. E aí a gente vai voltar para a nossa aula de hoje. Você pode continuar onde você está, perdendo dinheiro sem perceber, ou você pode tomar a decisão certa, tá, pessoal? Que finalmente vai ter o controle do seu negócio. Eu não estou aqui, como eu falei, para vender um produto e ganhar dinheiro. Eu estou aqui para transformar o seu negócio. Eu estou aqui para fazer o seu negócio ficar vivo, em pé e por anos. Eu estou aqui para fazer o seu negócio ser elogiado. Eu estou aqui para você sentir orgulho do seu negócio. Assim como eu sinto orgulho, até aqui, ó, dessa marca, desse Chefe Pedro, ou do restaurante catarinense, sugestão do chefe, sugestão do mate. Eu tenho orgulho
amo o que faço. E todos os dias estou lá, pessoal. E o valor não é um valor normal, é um valor com desconto, é um valor especial, único, e que eu não vou deixar mais esse valor nem abaixar. Não existe mais valor mais baixo que esse, sabe? Esse valor não baixa mais do que isso, que já está subindo na plataforma. É um acordo que eu tenho com a galera que eu tenho parceria dos cursos online, por um produtaço, pessoal. Por algo que vai fazer a diferença no seu negócio, tá? E aí, pessoal, eu limito as vagas porque a mentoria em grupo, ela exige o quê? Um acompanhamento. Lá dentro, um dos bônus é essa mentoria em grupo. Então, por exemplo, para quem se inscrever, já agora vai ter acesso exclusivo a novos cursos e um novo curso que eu tenho, que é o Tempero de Casa. Chefe, e os sabores da Amazônia? É mais de 20 receitas especiais e autorais. O Tempero de Casa é mais de 15 receitas que vai te dar água na boca. Eu já vou abrir a plataforma para você ver. De novo, trazendo os bases de panelão de molho branco, panelão de molho madeira, para quem quer fazer isso em alta escala. Então, o Tempero de Casa são receitas fáceis para você replicar no seu restaurante ou buffet. Pessoal, esse curso eu nem lancei ainda. Sabores da Amazônia, eu vendo ele há mais de 2 anos. Esse curso eu nem lancei ainda. Ele era um curso que eu ia lançar só para vocês, dono de restaurante. Mas quem adquiriu o método por esse valor ridículo, ainda tem esse curso que eu vou entrar na plataforma para mostrar para vocês. Ele vai ser lançado em breve. E eu já estou trazendo esse lançamento antecipado aqui, ó. Olha o cardápio. Feijoada à moda do chefe, nhoque de batata doce, lagarto de panela, escondidinho de porco na lata, filé mignon folhado no molho madeira, pernil suína pururuca no molho barbecue caseiro, taça da felicidade, já chegando no final de ano aí, com castanha, Nutella, morango, petit gâteau de café e outros. E além disso, você vai receber, né, um guia completo de captação de cliente. Eu até falei para vocês, né, um material que já ajudou inúmeros alunos, inúmeras pessoas donas de buffet a fechar contratos grandes com empresas, pessoal, que fazem a diferença no negócio. É você fechar contrato, é você vender. O controle do financeiro ele é importante, mas para ter controle do financeiro você também precisa vender. Então, pessoal, nós vamos voltar para a nossa aula e eu vou te mostrar exatamente o que está drenando o seu lucro, de como transformar essa realidade a partir de hoje, além de você adquirir o método. Porque essa aula é gratuita, mas no método vocês viram a quantidade de módulos. E só para mostrar para vocês a parte de bônus que tem dentro da plataforma, que não é mentira, né? E que eu sei que vocês sabem que não é mentira, mas para a gente, como se fala, matar a cobra e mostrar o pau, é um ditado muito famoso. Aqui está o método Bagatri, tá? Que eu abri aqui para vocês, só para a gente ver de novo. Tá todos os módulos aqui nesse canto. Volto aqui. Eu venho aqui primeiro, eu vou vir aqui nos Sabores da Amazônia, que é o primeiro curso que eu fiz, que está aqui, ó. Filé mignon em crosta de castanha, tá aqui tudo, ó. Croquete de tambaqui, massa artesanal, tudo dividido, tudo em videoaulas, ó. Só liberar essa daqui, vocês já vão ver a qualidade do vídeo. Isso tudo é vídeo que eu fiz aqui. Então já dá para vocês terem uma ideia da qualidade do que a gente vai trazer. Olha aí, dentro desse estúdio, ele não estava decorado, ele estava mais cruzão, certo? E aí, pessoal, além de tudo, tem esse nosso curso, que é o curso... eu abri o método antes, aí agora eu abri ele de novo, porque ele veio para frente. Vocês me desculpem. Está aqui como receita Chefe Pedro, que é esse curso novo. Que aqui eu tenho, ó, massa folhada, tilápia em crosta de coco fresco, filé folhado ao molho madeira, que eu mostrei para vocês a imagem, nhoque de batata doce, de novo. Tudo em vídeo, aula gravadíssimo, lindo. Deixa eu adiantar, aqui o estúdio já estava decorado, que é um curso que eu nem lancei ainda. E eu já deixei ele aqui com vocês. E só para vocês terem uma ideia, deixa eu até olhar ele aqui. Ver aqui os bônus.
Ai, não está abrindo aqui para mim, aqui. Molho branco, que eu falei para vocês. Olha aqui. Vou até colocar aqui, ó. Olha onde eu estou fazendo esse molho branco. Dentro da cozinha, de uma das cozinhas industriais nossas. Fazendo isso em proporção e em escala grande. Se preocupando com vocês, do custo disso, de como produzir, de como treinar a equipe. Então, dentro dessa plataforma, pessoal, é mais do que uma mentoria. É quase trazendo a realidade física dos nossos restaurantes, do nosso buffet, até vocês. E aí, ainda aqui tem uma aula que nós fizemos com o 1000 folhas de cupim, trazendo criatividade para vocês. Essa aula é uma aula maravilhosa, onde eu ensino a fazer o 1000 folhas de banana da terra com cupim prensado, fazendo você pensar fora da caixa, sair do filé mignon, oferecer carnes diferentes, sabores diferentes dessa carne, mas com criatividade. E aí aqui está todo o método Bagatelle, como eu mostrei para vocês. Aqui ele está a parte também, além lá da plataforma. E aqui, pessoal, as receitas em e-book. Porque além dos videoaulas, você recebe todo o receituário em e-book dentro da nossa plataforma. Resumindo a nossa aula de hoje, para voltar para a nossa aula e finalizar a nossa aula de hoje, o nosso método ele é muito além de financeiro, estratégia, logística, venda, marketing, tráfego pago. Ele vai dentro do coração nosso, que é o nosso jeito de ser. Quem é o chefe Pedro Bagatelle dentro do negócio dele, mesmo como receita, mesmo em panelão, mesmo em panelinha. Então, tudo isso é o que eu quero trazer dentro do nosso método. Tá, pessoal? Eu vou dar o passo certo para você mudar o seu negócio de verdade, e eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida. Entrar no método, pessoal, é você receber pronto e aplicar o que funciona. Crescer mais rápido, lucrar com consistência. Não é só lucrar hoje, amanhã não, depois da manhã talvez, no outro não. É lucrar com consistência e finalmente assumir o papel de gestor. Não de escravo do próprio negócio, que é o que um dia eu já fui. Então eu vou te mostrar o que está drenando o seu lucro, como eu coloquei aqui na nossa aula. Eu vou estar dentro do seu negócio, eu vou estar dentro da nossa aula te esperando, pessoal. Te esperando dentro dos grupos, dentro dos nossos grupos fechados, te esperando você tomar essa decisão para mudar o seu negócio. Eu tenho certeza que você vai entrar, tá? Então garante já a sua vaga, entra no método hoje, antes que as condições e esses bônus de curso que eu nem lancei, eu tire fora, porque a gente vai tirar. Isso é especial para essa aula. Eu quero te ver lá dentro, eu quero ver o seu negócio crescer, eu quero te mostrar que sim, pessoal, dentro da gastronomia, você pode ganhar dinheiro. Como eu falei a frase do meu irmão lá no início, tem sempre alguém ganhando dinheiro com esse negócio. Tem sempre alguém ganhando dinheiro na gastronomia. Se você não está ganhando, você está errando. Ah, porque os caras fazem falcatrua. Eu não faço falcatrua. Eu não uso industrializado, eu não trabalho com matéria-prima porcaria, eu não compro nada vencido, eu não pago minha equipe errada, eu não deixo de pagar hora extra, eu não deixo de pagar extra, eu não deixo nada errado para a lei me pegar. E o meu método faz eu ter resultado. E eu vou fazer. Pilares para fechar evento lucrativo. Primeiro pilar, planejamento detalhado. Saindo da nossa venda aqui, saindo do nosso método, eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, defina todos os custos, desde ingrediente até a equipe e infraestrutura. Dentro da nossa aula do método lá, a aula que eu mostrei para vocês lá de custo, fala muito sobre isso. Precificação inteligente. Saiba como precificar tanto os eventos sociais quanto os corporativos, garantindo que cada serviço traga uma margem de lucro segura. Pessoal, um evento corporativo, normalmente ele dura 4, 5, 6 horas. É difícil ter álcool, ele se estender. Um evento casamento é diferente. Qual que é o custo de um e o custo de outro? O cardápio pode ser o mesmo, o número de pessoas o mesmo, mas a extensão do evento é outra. Então,
Então, cada evento é um evento para você olhar com esses olhos. E isso a gente sempre vai trazer. Seja nessa aula hoje gratuita, seja dentro do nosso método. Negociação estratégica. Feche contratos com empresas, noivos ou aniversariantes de forma estratégica, assegurando que todas as partes saiam ganhando. Ninguém quer se sentir lesado. Como eu falei, eu já impressiono no nome do cardápio. É lógico que eu não quero mandar o valor e a pessoa falar, eu não vou fechar que está muito caro. Uns dão uma chorada, mas a maioria das vezes, quando você impressiona, o cara sabe que é aquilo que vale. Porque de outra mão não vai sair aquele cardápio, é só da sua mesmo. E aí, para a gente não estender muito, pessoal, execução eficiente, controle de cada detalhe durante o evento para minimizar desperdício e otimizar ou agilizar a sua entrega, agilizar o seu processo. Marketing e vendas, aprenda como criar um conteúdo e divulgar seu serviço de evento, seja nas redes sociais, ou diretamente para o seu evento, para o seu cliente, aliás, corporativo ou seu cliente de casamento. Como você divulga? Como você busca o cliente? Se não é em rede social, é por grupo de WhatsApp, você faz visita no seu cliente, como você faz para captar? Você tem um vendedor, então você tem que ter uma estratégia. Não é do nada que o cliente chega. E outra, pessoal, você tem que continuar com essa estratégia para você nunca cair no esquecimento e sempre vender mais, independente da sua estratégia. Então, precificação inteligente, calcular corretamente o custo dos pratos, como precificar de forma justa e ainda ser competitivo no mercado. Isso que é importante. Uma precificação incorreta pode levar prejuízo ou a perda de cliente. Já aconteceu isso na comunidade do chefe. Você terá uma aula exclusiva com o meu irmão, mais a planilha de custo, todas as planilhas de custo, de como ele trabalha junto comigo no nosso método. As aulas de precificação é com o meu irmão. É ele que está lá junto comigo, lógico, porque eu trago muitos conhecimentos junto. Então, se você cobrar mal, não consegue investir em qualidade. Sem cobrar demais, perde o cliente. Ou seja, se você cobra mal, você não consegue investir em qualidade. Nem de matéria-prima, nem de louça, nem qualidade de equipe. Você tem os bons, você tem que pagar bem, né? E se você cobrar demais, você perde o cliente. Como é que você tem esse equilíbrio? Como é que você faz esse equilíbrio? Aí você fala bem assim, chefe, é só olhando as suas aulas, eu não vou saber não. Nós vamos ter nossos encontros. E aí você vai tirar a dúvida que você quiser. Então, recapitulando, erros comuns na elaboração de cardápio. Oferecer sempre o mesmo cardápio para todos os eventos. Sem considerar o perfil do cliente, o tipo de evento, pode diminuir a perspectiva do cliente, a qualidade do seu serviço quando você faz isso. Eu falei, isso de novo, eu fui no evento da Ana semana passada e tinha isso nesse cardápio. Então, por exemplo, um evento corporativo recebe o mesmo cardápio que um casamento, sem ajuste para o público de cada um, como eu falei para vocês no decorrer da aula. Isso pode deixar o cliente insatisfeito por não atender a expectativa específica daquele evento, porque você só pegou e fez um copia e cola de um evento que não tinha nada a ver. E o cliente sente isso, pessoal. Então faz assim. De novo, faça assim, como a gente tem falado na nossa aula. Personalize o cardápio de acordo com o tipo do evento. Para evento corporativo, por exemplo, ofereça pratos mais práticos e leves. Enquanto casamentos, aniversários podem incluir opções mais sofisticadas e variadas. Uma simples reunião inicial, como eu falei lá no início, ou uma conversa de WhatsApp com o cliente, para entender a preferência, pode ser o suficiente para justificar o cardápio de forma eficiente. Que é isso que o cliente quer? Ele quer a confiança. Quer ver uma coisa que tira o cliente de ser seu cliente ou tira a confiabilidade dele? Ele te perguntar, então, eu estou meio na dúvida, eu vou fazer um evento dentro da minha loja e tal. Aí você fala, pois é, também não sei. Ou, pois é, eu servi lá na loja lá, fulana de tal, semana passada, um canudinho com maionese, servi um bolinho. O que você acha? Olha isso, pessoal. Pegou o exemplo de um evento que já existia, tirou toda a sua credibilidade. Nós não podemos ser assim. Aí, quando a gente vai para a gestão de equipe, falta de treinamento adequado da equipe, pessoal, resulta em problemas de atendimento ou execução durante o evento, que, por exemplo, garçom não sabe, os garçons não sabem como servir corretamente um prato ou como lidar com a solicitação especiais de cada convidado, o que afeta a experiência no geral do evento. Quer um exemplo? Eu vou fazer um evento agora, um baile muito importante, só para pessoas influentes,
tenha cargos elevados. E aí vai chegar aquele senhor de idade, onde eu vou montar ilhas no meio da festa. Ilha de entrada, ilha de prato principal, mas vai ter aquele senhor de idade que da hora que ele chegar, a hora que ele for embora, ele não vai levantar da cadeira, a não ser a hora que ele quer ir no banheiro. Esse cliente eu vou ter que ir lá e servir a monoporção para ele, não adianta eu esperar ele ir buscar. E se eu não fizer isso, depois ele vai sair xingando, eu não comi nada, ninguém me serviu nada. Ele não vai ver que tinha umas ilhas gigantes no meio da festa montado, mas ele vai criticar. E está na obrigação de quem observar isso? Minha. Então faça assim, pessoal. Realize treinamentos curtos e práticos antes do evento para você explicar isso, focando nas principais tarefas, focando nas principais tarefas de cada membro da equipe que irá desempenhar. Simule situações comuns, como pedido de ajuste no prato ou dúvidas sobre o menu, para que todos entendam, para que todos estejam preparados e entendam aquilo que vai servir. Não só vão ali servir. Então, o alinhamento da equipe é essencial para manter um padrão e a qualidade constante. Tem evento grande que eu faço a reunião antes, sem nem ser no local do evento. Eu chamo os garçons antes, faço um cafezinho, um coffee break ali, um negócio, e tenho uma reunião antes, certo? Para não deixar para a última hora, porque é muita coisa. E de última hora eu vou estar com a cabeça cheia. E aqui voltou de novo para o nosso curso que eu mostrei lá para vocês, para os Sabores da Amazônia, para lembrar para vocês de todas essas receitas importantes que nós temos dentro do nosso curso. Lembrando vocês que você não vai pagar esse valor que eu já vendi essa mentoria, devido a ela estar na plataforma, tá? Acesso completo, pessoal. O guia completo, os bônus. Guia completo de captação do cliente corporativo, receitas caseiras do chefe Pedro, que é só hoje, e os Sabores da Amazônia, que é o nosso curso mais antigo. 497, pessoal, é de graça, 497. Qualquer coquetel simples que você fizer, você tira esse valor aqui. E aí você pode pagar em 12 vezes de R$ 49,93. Que isso, hein? O link está lá no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, ou qualquer coisa, é só mandar uma mensagem, você que assistir essa aula. Pessoal, aqui estão todos os eventos de sucesso. Elogios que nós tivemos. É esse o feedback que eu espero. Eu posto um vídeo, ou no outro dia o cliente vem, estava tudo perfeito, Pedro, muito bem servido. Convidados ficaram super satisfeitos. Obrigado e até uma próxima, com certeza. Tudo perfeito como sempre. Casamento e chá revelação maravilhoso. Tudo perfeito, estava tudo delicioso. Isso que eu busco antes do dinheiro. Isso que eu vou buscar de cada um de vocês que adquiriu o meu método hoje, antes de olhar lá na conta, se caiu dinheiro, qualquer coisa, que é até o meu irmão que resolve isso, com a nossa equipe de lançamento do produto digital. Mas o que eu quero de vocês é, em cada publicação que eu fizer relacionado à nossa gastronomia, do lado empreendedorismo, do lado chefe para buffet e restaurante, eu estou buscando esse tipo de elogio, que eu já até fiz postagem lá, de pessoas que já adquiriram e vem nos elogiando. Gente, Deus abençoe. Eu estendi muito a nossa aula de hoje, mas meu muito obrigado. É uma aula super importante. Se você nem adquiriu o método e aplicar metade do que eu te ensinei aqui hoje, você já vai melhorar muito o seu buffet. Agora, se você aplicar o nosso método completo, o seu buffet já é de sucesso. Meu muito obrigado. Tá aqui as minhas páginas, meu canal, rede social, TikTok, Instagram. Me sigam. Compartilhe o meu conhecimento também. Deixa sempre o seu comentário. Deixa sempre a sua curtida. Porque eu já, dia a dia, com todo o conteúdo que eu posto dentro dessas nossas páginas, além dessa aula aqui gratuita, eu já transformo muito. Não só o negócio, mas a mentalidade de muitos cozinheiros, donos de restaurante, donos de buffet, que querem revolucionar e acreditam que é possível revolucionar, ganhar dinheiro e estar sempre evoluindo dentro do negócio gastronômico. Ah, chefe, mas eu já tenho meu buffet completo, eu só quero investir em louça, só quero investir, tá? Mas você quer que sobra dinheiro para comprar um terreno, construir uma casa, fazer uma casa de aluguel, fazer um salão de festa? A gente tem que investir, sim, em outros negócios também. Por isso que o seu negócio tem que ser lucrativo. Seja para reinvestir nele, ou seja, para reinvestir nele e em outros negócios futuros que você também quer ter. Tá bom? Deus abençoe. Um bom dia, uma boa noite,
uma boa tarde, independente de você, o horário que estiver assistindo. Beijão, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula ou até o método Bagatore dentro dos nossos encontros que eu espero vocês lá. Brigadão! Até a próxima.